Olá, está começando mais um programa A Polêmica Especial Eleições 2016 e hoje o meu entrevistado é o professor Hélio Coelho, professor há mais de 48 anos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre educação. Ele que dá aula de História do Brasil na Universidade Federal Fluminense, a UF, de Direito e Legislação também, além de Ciência Política e Oratória na Faculdade de Direito de Campos e ainda História da Educação Brasileira no curso de pós-graduação da Cândido Mendes. Então, uma pessoa aqui com bastante experiência e bastante conteúdo para conversar com a gente, não é isso, Hélio? Hélio, eu queria que logo no início dessa conversa, já que o senhor leciona há mais de 48 anos, eu queria que o senhor traçasse um perfil da educação de Campos hoje. Como é que o senhor vê essa educação do nosso município? Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Terceira Via para ajudar, contribuir para uma reflexão sobre esse tema que é o tema da minha vida. Eu tenho 68 anos de idade e há 48 anos estou na sala de aula e ao longo dessa existência participando dos movimentos, desde os anos 60 como presidente de diretório acadêmico, nos anos 70 na militância política, na militância sindical e na sala de aula, quer dizer, que é a minha paixão. Então é muito bom estar aqui hoje. Quero dar os parabéns à Terceira Via por estar preocupada com o tema da educação, porque efetivamente, dizia Paulo Freire, a educação não muda nada, espanto. A educação muda pessoas. Pessoas é que mudam o mundo ou não. Portanto, a educação é fundamental e o debate sobre a educação continua sendo fundamental, desde sempre e para sempre. Então, a minha visão sobre a educação, em particular a educação na esfera do município, naquilo que é competência do município. Porque no federalismo brasileiro há, por determinação constitucional, esferas de competência. Então, cabe ao município, quer dizer, à gestão municipal, à prefeitura em particular, uma determinada área de competência, em que ela é responsável, inclusive, por gastar no mínimo 25% do orçamento. É a pré-escola, é o ensino fundamental. As outras áreas competem ao Estado e competem à União, mas nada impede que o município, feito o dever de casa, nos seus 25%, naquilo que lhe compete, que é obrigação, faça também sua inserção em outras esferas de compartilhamento, de solidariedade, enfim. Todo mundo vive no município, Estado é uma ficção, União é uma aliança, é um construto jurídico. O município é a base, é no município que tem a escola municipal, a escola particular, a universidade estadual, a universidade federal. É no município que tudo isso existe, como a grande realidade. Então, eu posso dar um depoimento, porque participei de um conjunto de ações nos anos 80, especificamente na esfera do município. E, inegavelmente, as pessoas podem ter suas preferências políticas, podem discordar, aliás, é muito saudável que discordem, é da democracia, é da democratização da vida social, gostar ou não desse ou daquele gestor, dessa ou daquela gestora municipal. Mas é inegável. Nós, dos anos 80 até hoje, tivemos avanços significativos. Traduzindo em números, em 1988, havia em Campos 2 creches. Hoje nós temos para mais de 80. Em 1988, a prefeitura era o patinho feio da rede pública de ensino. Havia em torno de 35 escolas municipais. Hoje, sem municipalização do Estado, que isso é um outro capítulo, a prefeitura tem em torno de 180 escolas. Ora, inegavelmente, nós temos um avanço quantitativo
não há como negar os dados. Porém, isso nos coloca diante de um paradoxo. Como é que pode, ao lado de um registro de avanço significativo, uma melhoria, por um lado, dos padrões de vencimento do profissional da educação comparativamente? Como é que pode nós ostentarmos esse indicador tão perverso de um IDEB tão ruim? Pior média, né? 3,9. É um paradoxo à primeira vista. Mas eu creio que isso é um assunto que exige uma análise mais profunda para nós ficarmos aqui falando do ponto de vista das impressões. Eu creio que o Brasil vive também um fenômeno parecido, porque quando eu estudava nos anos 60, ainda na faculdade, eu me recordo de uma aula de Sociologia da Educação em que o indicador era aterrorizante. A cada 1.000 brasileiros que ingressavam na primeira série, 15 ingressavam no ginásio. Que coisa terrível esse dado. Havia o exame de admissão na quinta série que estrangulava, impedia o acesso, a não ser daqueles que tivessem um preparo, coisa que não era muito comum naquela época. Hoje, nós temos um dado muito bonito no Brasil. A cada 1.000 brasileiros que entram na primeira série, tem 900 estudando. Então, mas essa quantificação não foi acompanhada de uma qualificação. Isto é o que se coloca como um desafio permanente para os gestores que ainda estão e para aqueles que pretendem assumir os destinos desse município. Então, é necessário estar preparado com um diagnóstico bem feito para intervir nessa questão, não é? Eu tenho algumas pistas, talvez ao longo da nossa conversa, para poder apontar essa necessidade. Portanto, senhores candidatos, não é? Façam um diagnóstico sério, uma investigação e apresentem as causas estruturais e apontem os caminhos para darmos esse passo adiante. Não fiquem negando o avanço. O avanço é inegável, mas é um avanço insuficiente do ponto de vista, sobretudo, da qualidade dessa educação da rede pública municipal. O senhor disse exatamente isso, que o número de escolas aumentou no município, mas será que aumentou também a qualidade do ensino? Como é que você vê essa questão do perfil do ensino que é oferecido hoje nas escolas municipais de Campos? Bem, então, eu creio que esse avanço quantitativo é uma construção democrática. É uma construção democrática. Isso significa que o poder público municipal aumentou a oferta de acesso ao ensino, que é obrigatório pela Constituição. Até aí, é como se o poder público municipal merecesse os aplausos por estar fazendo o seu dever, porque é obrigação constitucional aumentar o acesso para que a educação deixe de ser apenas escrito na Constituição, que é obrigatória. Como se não oferece? Então, houve um acesso democrático a esse ensino de primeiro grau. Mas, não é? Algumas questões permanecem ainda na esfera das dificuldades. Não é? Não é possível pensar uma Secretaria Municipal de Educação como apenas um órgão que cuida, e cuida bem, da rede municipal. O município de Campos, a bem da verdade, tem equipamentos sociais, culturais, de assistência médica, de assistência social, de educação e cultura, que poucos estados do Brasil têm. É realmente uma rede poderosa. E a instalação de um polo universitário, de um polo acadêmico, do nível que nós temos, não é?
E a Secretaria Municipal, embora não tenha competência do ponto de vista de obrigação constitucional, isso tem que ficar bem claro, cabe ao município cuidar da educação da rede pública municipal. Mas eu, sinceramente, acho que é pouco. Eu acho que uma Secretaria Municipal de Educação deveria ser um centro de articulação de toda a educação que existe no município. Não gestão, porque seria intervir na esfera de competência do Estado, da União Federal e até mesmo da rede particular. O município não tem esse poder de intervenção, de competência, mas poderia sim fazer uma grande articulação para se criar uma espécie de um conselho de educação do município, no sentido de que contribuição pode a rede municipal, a rede particular de ensino ter da gestão pública municipal. O que a rede particular de ensino pode oferecer para que o ensino municipal alcance mais e mais pessoas e melhores níveis de qualidade? O que a rede estadual, o que as instituições culturais universitárias do Estado podem oferecer às metas da educação no município? Metas de educação no município, entendam, metas daquilo que é competência e dever da prefeitura. Isso é uma meta. Metas da educação no município seria como conjugar todos esses fatores, envolver a escala federal, a escala estadual, para fazer metas. Por exemplo, nós temos agora, ninguém está cuidando disso. Daqui a alguns anos, em 2022, daqui a 6 anos, nós iremos comemorar o bicentenário da chamada independência do Brasil. Em 2022, nós comemoraremos 200 anos da declaração do 7 de setembro de 1822. Nossa, isso é uma data emblemática. Isso é para se definir uma meta. Em 2022, no município de Campos não haverá um analfabeto. Isso a prefeitura tem que congregar todos esses esforços como um articulador. No ano do bicentenário da independência, o IDEB do município de Campos, da prefeitura, vai ser o melhor do Brasil. Vai ter a média mais alta. Vai ter a média mais alta, tem que trabalhar com essas metas de comprometimento, de mobilização. Você acha que, então, a criação de um conselho para acompanhar e para fiscalizar seria o mais correto? Eu não gosto muito dessa ideia de fiscalização. Eu diria controle social. Controle social de quem compartilha poderes, poder compartilhado, não é? Mas respeitando a esfera de competência. Porque o federalismo, que é o modelo brasileiro, é uma associação de núcleos decisórios autônomos, porém hierarquizados. O município tem competências e autonomia, o Estado tem competências e autonomias, e a União tem competências e autonomia. Agora, esses níveis são hierarquizados. Então, essa ideia de fiscalização pode parecer intervenção indevida de um nível, de uma esfera na outra. O Estado tem suas competências, mas essa ideia de mobilizar, eu acho que cabe ao município, ao poder municipal, não é? Essa mobilização. E aos outros níveis, uma articulação. O que a UENF tem para oferecer ao município, não é? Para melhorar essa qualidade, não é? De capacitação? O que a UF, o que todas essas esferas têm para poder oferecer, não é? Como criar um consenso em torno de metas que são próprias da prefeitura, mas e aquelas que deveriam ser do município como um todo. Essas questões me parece que envolvem uma concepção de filosofia da educação. Isso é mais do que metas quantitativas, isso é mais do que, não é, estatísticas. Eu acho que passa por aí também.
Entendi. Se o senhor pudesse atribuir, o que o senhor acha que a que atribui essa péssima nota, essa média 3,9 do IDEB? O senhor acha que as nossas crianças elas não estão conseguindo aprender nas escolas do município? O que o senhor acha que está errado? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, você acha que o professor está desmotivado? Bem, essa questão do IDEB é uma questão, não é, que tem alguma complexidade do ponto de vista do momento em que se estabelece o critério de avaliação. Então, certas estatísticas, não estou negando a questão do IDEB ruim, não estou negando, mas também existe, às vezes, na divulgação disso, uma maximização desse indicador sem considerar outros elementos, não é? É como estatística, às vezes, eu ganho, não é, R$2.000, você ganha 500. Então, nós dois ganhamos, cada um, 1.250. Isso muitas vezes, estatística é isso, não é? Então, há outros fatores na hora de avaliar que parece que não são levados em consideração. Eu não sou um especialista para dar essa resposta. Por isso, eu disse para os candidatos a prefeito que façam um diagnóstico perfeito dessa questão, para poder apontar a solução, não uma solução meramente político-eleitoral, mas a solução técnica. Agora, que isso exige um envolvimento maior, uma adequação de conteúdos e de material didático. Não é possível o material didático do município não estar centrado nas questões da nossa identidade, do nosso pertencimento. Os livros, o material deve ser o produto de quem vive e produz esse material, pensando no Brasil, pensando no Estado e pensando na nossa realidade. E a velha questão de sempre e para sempre. Não é possível. O professor tem que ser, o trabalhador da educação tem que ser valorizado. Mas valorizado como? Já é valorizado, dizem alguns, não é? O professor do município tem, comparativamente com outros municípios e com outros níveis, um salário, gratificações, plano de carreira, mas é insuficiente. Não, nunca será suficiente, porque o professor tem que ser dignificado com um salário, não só para motivar, porque essa é uma questão que transcende. Eu sou professor há 48 anos, não é? Disposto a permanecer por muito tempo, independentemente do que eu ganho. Não é? É uma questão de comprometimento. Mas é claro que um trabalhador, não é, motivado em condições ambientais de trabalho, com uma carga horária que justifique, né, seu envolvimento, com um salário que lhe dê tranquilidade para comprar livros, para se reciclar. É claro que tudo isto é um elemento central. Então, é necessário, sim, fazer um estudo de contenção em outras áreas para poder estabelecer, dentro dos limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal e de outras questões, um piso salarial decente. Vamos falar dessa questão do piso salarial daqui a pouquinho. Para o professor. No próximo bloco. Nós chegamos ao fim aqui do nosso primeiro bloco do programa A Polêmica. Vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o professor Hélio Coelho.